Bom, então, o nosso intuito hoje é fazer um estudo, fazer uma passagem durante a produção, por conta da produção do conhecimento, durante um período que a gente já estudou, tanto nessa disciplina, quanto na disciplina de História também, fazendo uma junção disso através de um outro prisma, que são as revoluções burguesas. E aí é o período que compreende, era aí que ficou, principalmente essas três principais aí revoluções que nós conhecemos, que vocês têm contato aí lá no ensino médio, que todo mundo já ouviu falar e tem mais ou menos uma ideia do que é. Nós não vamos falar especificamente dessas revoluções, esse conteúdo é um conteúdo lá de ensino médio, mas eu vou trazer algumas reflexões acerca dessa produção, então, do conhecimento, de como e localizando aquela produção do conhecimento que a gente já viu, já agora através dessa perspectiva da burguesia. Beleza? Então, primeiro ponto é que esse período que a gente vai rever, ele também está compreendido a partir da passagem do sistema feudal para o capitalismo. Então a gente vai pegar mais ou menos a partir do século XIV até o século XIX, né, que é quando a gente vê então o início ali da psicologia. Durante esse período ali do século XIV, início do Renascimento, passando por todas aquelas transformações de conhecimento, que aí vem a Idade Moderna, o apogeu das grandes ciências, existe, atrelado a todo aquele movimento epistemológico que nós estudamos, um movimento social e político também, que conduz essa produção epistemológica, conduz esse movimento epistemológico. E é exatamente dentro dessa revolução, desse movimento social e político, que nós vamos buscar entender, então, ou situar essa produção de conhecimento hoje. Não tem como nós falarmos, então, disso sem tentar entender essa burguesia. O que é a burguesia? Então, de uma forma mais geral, a gente sempre escuta esse termo de várias maneiras e, de uma forma geral, ela praticamente tem um sinônimo, apresenta um sinônimo de elite, né? Como se fosse uma elite ou algo além de uma grande massa. Uma burguesia, muitas vezes, nessas discussões políticas, aparece como algo muito abstrato, como se fosse ou grandes pessoas desconhecidas, né? E assim, ela tem uma certa, uma certa fantasia e até artística atrás desse jargão burguesia. Mas esse jargão ele foi criado, datado ali, ele começa a ser utilizado em várias línguas europeias, principalmente nas línguas nórdicas, nas línguas saxãs e nas línguas germânicas, dos povos germânicos. E ele data ali mais ou menos do século XI, né? Então, o início da Média Idade Média. E ela vai começar a se criar por conta de um território e depois vai ganhar mais força referenciando uma classe social. Só que antes de a gente falar dessa classe social ou de a gente se referir... Eita, vocês estão... Opa, pera. Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar depois aqui para esse slide para vocês, tá? Eu vou colocar lá. Desculpa, mas pode falar. Abre o áudio de vocês, conversa comigo. Né? Que aí às vezes o chat fecha aqui, eu nem prestei atenção que o chat tinha fechado. Bom, então, posso passar aqui? Tá bom. Beleza. Daí, nossa, tá falhando demais esse negócio.
Bom, então vimos aí, antes de a gente entender como uma classe social... Ah, tá de sacanagem. Aqui? Cadê? Aqui? Esse aqui, o primeiro? Oxi. Tá de zoeira, né? Então, antes da gente entender como uma classe social e até conduzir mesmo a nossa compreensão, esse entendimento com relação ao que é essa discussão de burguesia, que provavelmente vocês também devam estar fazendo na aula de ciências sociais, antes de a gente buscar essa definição, ela teve uma definição muito atrelada ao território. Né? Entre os séculos XI e os séculos XIV, a Europa vivia sob um sistema social e político chamado feudalismo. E esse feudalismo ele organizava... Não, vou colocar no Moodle. Então esse sistema ele organizava economicamente a sociedade e ele tinha como base principal a posse de terras, né? E isso, logicamente, favorecia, e como sempre favoreceu, um número muito pequeno de pessoas. Então nós tínhamos organizado nas várias culturas e nos vários grandes territórios na Europa um sistema de governo monárquico em que o rei era o grande suzerano e esse grande suzerano ele tinha sobre ele, sob o julgo dele, sobre a ordem dele, os seus vassalos. E os primeiros vassalos eram os nobres. Esses nobres faziam parte dessas estruturas feudais. O feudalismo ele era uma estrutura econômica, política e social que mantinha a monarquia. E aí eles vão se organizar a partir de propriedades de terra, uma descentralização do poder, apesar de a gente ter em muitas desses territórios a figura do monarca, mas aí ainda no século, na Idade Média, na média Idade Média, a gente ainda não tem a figura da monarquia muito forte. A gente vai ter muito mais próximo da Alta Idade Média, né? Então mais chegando ali no século XIV, finalzinho, Alta Idade Média, finalzinho da Idade Média. E principalmente, eles tinham como elemento principal ali a subsistência, o trabalho de subsistência. Ou seja, cada feudo trabalhava para a sua própria existência, para o seu próprio consumo. E os feudos trabalhavam em razão do comando do senhor feudal. O senhor feudal recebia toda a riqueza produzida. Parte dessa riqueza produzida, que era cobrada impostos pelo senhor feudal, também eram destinados à monarquia. Oi. Então, retomando, o nobre são aqueles que tinham os feudos. Isso, eram chamados senhores feudais. Exatamente. Aí os vassalos eram que trabalhavam para eles. É assim. Bom, primeiro a gente tem então o monarca. O monarca ele tem os seus nobres próximos, tá? Que são parte da família, dos nobres, desse monarca, desse rei ou dessa rainha. Sim. Senhores feudais. Aí os vassalos... Eu só estou fazendo para contextualizar. Mas sim, isso daí tem que resgatar lá do ensino médio. Então a gente tinha... O rei era o grande suzerano, né? O grande monarca, o que detinha todo o poder nesse sistema de território, né? Sempre pensando em território. A gente não pode ainda considerar país, né? Então é um território. Esse território então era controlado por esse suzerano, por esse grande monarca. E ele tinha ao seu redor os mais próximos, que eram também parte da nobreza, eram nobres monarcas, e eu tinha outros nobres que eram figuras chamados de vassalos também, do qual o rei instituía um poder para que aquele nobre, aquela pessoa, cuidasse de uma certa quantia de terra, de um certo pequeno território que fazia parte do grande território do monarca. Então a monarquia, ele tinha a figura central do rei, mas
o poder ele ficava distribuído nos vários senhores feudais, que eram esses donos de grandes lotes de terra, que meio que administravam essas terras para o rei. Eles eram donos disso, tinham como se fossem exercido uns cargos para o monarca, mas eles tinham que, para isso, pagar impostos para o monarca, ou seja, produzir para subsistir ali, né, para dar sustentação para a monarquia, porque a monarquia não trabalhava, nunca trabalhou. Então, de onde vinham todas as regalias e todas as riquezas do monarca eram exatamente dos senhores feudais. E aí, cada senhor feudal também tinha e poderia ter os seus vassalos. Mas os vassalos dos senhores feudais não eram necessariamente a plebe, que eram os servis. Existe uma grande diferença entre o que são os vassalos e os servis. Então, os vassalos dos senhores feudais, eles geralmente eram chefes de exército, capatazes, chefes de produção, eles tinham certos cargos também instituídos pelos senhores feudais para cuidar, porque, logicamente, se eu tenho aí hectares e mais hectares de terras para que eu comande, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Então, é meio que um sistema de distribuição de tarefas e que esses eram vassalos do vassalo do rei. E aí, todo aquele sistema de suzerania e vassalagem que vocês lembram lá do ensino médio. Diferente disso, existem os servis. Os servis eram a plebe, eram os pobres que trabalhavam nessas terras e muitas vezes trabalhavam de forma, num regime muito semelhante à escravatura, mas não eram escravos, né? Mas eles estavam ali trabalhando, pagando impostos para o senhor feudal, e muitas vezes eram impostos tão absurdos, tão caros, que esse cara passava a vida toda dele pagando esses impostos e nunca conseguia se ver livre da dívida, e a dívida passava de pai para filho. Bom, então isso, cada feudo tinha uma produção própria. A noção de trabalho nessa época era justamente voltada para essa subsistência. Então cada feudo produzia para si e para a monarquia, para o nobre monarca. Bom, esse estado então era dividido nesses feudos, e os senhores feudais, a principal autoridade desses feudos, que trabalhavam, que produziam para a subsistência principalmente também do próprio rei. E isso não tinha, nesse sistema, não tinha nenhuma mobilidade social, ou seja, as pessoas eram meio que entendidas como pré-determinadas a estarem naquela posição. Quem nascia rei só deveria ter nascido rei por um desejo de Deus, por uma imposição divina. E assim o nobre, e assim também o servil. Eles não poderiam, por exemplo, sair da sua posição de servidão para ocupar uma posição de nobreza. Isso era pré-determinado, inclusive, por Deus e rechaçado pela religião. Exatamente. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Bom, as únicas classes sociais que a gente tem nesse sistema é o rei, e a gente tem dois tipos de nobreza, tá? A nobreza real, ou a nobreza monárquica, e a nobreza feudal. Tudo é nobreza, mas é só para fazer uma divisão entre nobreza real, aqueles que estavam mais próximos do rei, geralmente membros da família, e que eram grandes, inclusive, famílias que que se aliavam, que acabavam sendo bem numerosas, essas nobrezas monárquicas, e as nobrezas constituídas pelos senhores feudais. Mas tudo fazia parte de uma grande nobreza. O clero, que era parte da igreja, e o clero era dividido em duas partes, depois eu vou falar um pouco mais dele, né? E os servos ou a plebe, ou os pobres, que então ficavam na camada, eram a grande massa, e ficavam nessa camada mais baixa, essa classe social mais baixa. O clero, para a gente não afirmar, né, com veemência que não existia mobilidade social, a única possibilidade de mobilidade social era a do clero. Por quê? O clero era meio que uma classe entreposta no meio entre os servis e a nobreza. Quem, por exemplo, saísse do servis, né, da plebe, e entrasse na igreja e dedicasse a sua vida à igreja,
e se tornasse parte do clero, não poderia ser da mesma natureza, ou na mesma importância de um nobre que entrasse para a igreja. Então a gente tem duas classes sociais dentro da própria igreja ou dentro do clero, que é o baixo clero, que era formado por servis que entravam para a igreja, e o alto clero, formado por nobres que entravam para a igreja. Esse era o máximo de mobilidade social, porque ainda que você fosse do baixo clero, você tinha certos privilégios, né, bem mais privilégios do que a própria plebe. Então você não teria tantos privilégios como um membro do alto clero. Por exemplo, você nunca chegaria a altos cargos dentro da igreja. Os altos cargos eram ocupados pelo alto clero. Então você tem uma, entre aspas, certa mobilidade. Se você entra na igreja, você até adquire uma certa mobilidade social. Não existia comércio. O comércio, na verdade, era baseado na troca. Não existia esse comércio como a gente tem hoje, que ele é um comércio muito mais de representação, por assim dizer. Ele é um comércio de agregação de valores. Ele é um comércio baseado na lógica da mercadoria, que vai começar a crescer aí, a surgir a partir desse movimento. No século XIV, então, a gente tem o cenário começa a se modificar, principalmente por conta das cruzadas, que a gente viu também numa das aulas passadas. Essas cruzadas tiveram como elemento principal o estreitamento dos laços comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Então você tem a maior, por conta mesmo da própria dominação que se faz, do rastro que se faz de conquistas nas cruzadas, o estreitamento dos laços comerciais, ou seja, mais acesso entre as trocas de Ocidente e Oriente. E essas trocas começam a exigir uma nova configuração. Não dava simplesmente para eu trocar uma maçã ou um cesto de maçã existe muita dificuldade para eu trocar um cesto de maçã com uma especiaria do Oriente. Ficava sem um tipo de... Qual era o valor real de cada coisa? E então negociar principalmente com o Oriente era bem complicado. E aí começa-se a surgir no Ocidente as trocas com base em moedas, que já eram utilizadas no Oriente. A moeda já era utilizada, uma moeda de valor agregado, né, um objeto de valor agregado, já era utilizado no Oriente. E isso começa então a ser organizado nos próprios feudos, né, e principalmente, e vai se... Oi. Tá gravando. Quando tá vendo que tá piscando aqui? E aqui, ó. Tu consegue ver isso aqui? Consigo. Isso aqui tá gravando. Então tá bom. Então. Agora lembrar. Tá. E aí, principalmente num ponto em que a gente vai chegar, que é uma parte desse território em que esse comércio vai se desenvolver até muito mais rápido. Então era necessário, isso vai forçar o uso da moeda na Europa. Beleza? Então, o que vai forçar isso? Essa atividade comercial vai forçar que uma parte desse território comece a executar, comece a fazer algumas feiras para venda ou troca desses materiais. Então, principalmente ligada na produção artesanal e na produção têxtil, que essas especiarias do Oriente, elas davam um certo refinamento na produção têxtil, ou seja, nas roupas que eram fabricadas. E essas roupas mais refinadas eram maior objeto de procura pelos nobres, pela nobreza. Então começa a ter uma necessidade, ou começa a ter uma busca com uma motivação da necessidade da própria nobreza. Bom, a classe servil passa então a produzir mercadorias tanto pelo artesanato como pela costura, como pela produção têxtil, e começam a oferecer e a fazer trocas nessas feiras. Primeiro buscando produtos do Oriente e depois comercializando internamente suas produções. Nesses lugares é que foram se formando, ou que foi se fortalecendo a ideia de burgo. Esses lugares eram chamados de burgos, pequenas cidades que tinham
pequenos povoados que tinham uma proteção exterior. Esses burgos já existiam há muito tempo. Os burgos, ou seja, essas pequenas cidades com fronteiras bem definidas e com proteção dessas fronteiras, já existiam há muito tempo. Mas, a partir de agora, esses burgos vão se organizar de uma forma diferente. E aí, burgo, o nome burgo vem do latim, que significa pequena fortaleza povoada ou cidadela fortificada. Esses burgos eram geralmente cidades próximas, cadê? Esses burgos eram cidades próximas aos castelos, principalmente próximas aos castelos dos monarcas. Então, bem próximos dos castelos, eram organizados as moradias e ali virava esse burgo. Na parte central, né, deixa eu pegar aqui esse slide. Pode passar, Isa? Cadê? E aí, então, assim, do jeito como vocês estão vendo aqui, próximos os castelos, começam então a se organizar esta forma de território, onde as pessoas então se aglomeravam, moravam e produziam, e inclusive dentro desses burgos estavam as praças onde eram organizadas essas feiras. E aí os burgos passam a ser fortificados para evitar a invasão de ladrões. Só que assim, como eu falei, já desde o início da Idade Média, a gente já tem a presença desses burgos, porque a Idade Média é um período muito conturbado. E ele acaba sendo uma prática comum em que uma cidade ela construísse fortificações à volta para evitar que ela fosse atacada por nômades, que ela fosse atacada por outros povos mal intencionados. Nos burgos isso se intensifica ainda mais e fica até mais forte por eles estarem mais próximas das regiões onde os monarcas ou as nobrezas monárquicas vivem. Tá? Então, é daí que surge o nome burguesia. Burguesia os burgueses são, primeiramente, os moradores desses burgos. Então, antes de a gente pensar numa burguesia enquanto classe social, porque nesse momento não é uma classe social, o burguês é apenas aquele que mora dentro do território desses burgos, né, dentro dos burgos, diferentemente daqueles que moram no campo, tá? Ou nos grandes feudos. O que vai também acontecer? Bom, enquanto a nobreza vai se concentrar, vou voltar aqui, enquanto a nobreza vai se concentrar no campo ou nos feudos, a burguesia vai se concentrar então nesses territórios. E aí, o que vai acontecer é que, por várias razões, seja por fuga dos campos, né, dos feudos, seja por algumas pessoas conseguirem pagar as suas dívidas, seja por várias razões, o que vai acontecer é um fluxo migratório do campo para os burgos. Os burgos eles vão inflar de gente, eles vão crescer, porque a galera vai sair do campo e vai da zona rural, por assim dizer, e vai migrar para as cidades, tá? Então, enquanto a nobreza, que é essa nobreza feudal, vai se concentrar no campo e ela, a própria nobreza, vai governar e dominar a população rural, impondo a essa população pesados impostos e múltiplas obrigações, privando-a de uma série de direitos, a burguesia vai estar protegida pelos privilégios concedidos às cidades. A burguesia, então, esses moradores dos burgos, começam a se destacar dos moradores do campo. Então eu tenho começa com essa diferenciação da configuração social, apenas diferenciando os moradores dos burgos, em que tinham mais direitos do que os moradores da zona rural ou os moradores dos feudos. E esses privilégios primeiro passam a ser um autogoverno, né? Os próprios burgos começam a gerenciar a si mesmo, porque o monarca
ele, além de não ter uma figura de autoridade muito grande dentro dessa realidade burguesa, né, os monarcas sempre foram muito questionados, porque os burgos, ou essa burguesia, nasce da servidão, né, nasce do serviço. Então essa alta classe vai ser sempre muito questionada, e inclusive as próprias revoluções burguesas vão ser caracterizadas por um questionamento, né, e a derrubada do antigo regime, que seria o regime monárquico. Bom, então esses burgos começam a se autogerir, se autogovernar. E os próprios burgueses começam a assumir as funções públicas e administrativas dos burgos. Então, nos burgos, o que acontece? Tudo vai ser ocupado por esses burgueses, por essas pessoas que vão não só controlar a gestão administrativa da cidade, como também vão controlar tudo que é produzido nessa cidade, né, nesses burgos. Então aqui eu tenho uma diferenciação, o início de uma diferenciação entre os moradores das cidades e os moradores do campo nessa concepção. Agora, então, chamamos de burgueses esses moradores das cidades. Com o comércio, então, e a própria importância do comércio vai exigir, vai meio que forçar o uso da moeda. Por quê? Primeiro, toda a produção, toda a primeira produção, toda a produção de matéria-prima, na grande maioria, ela está relacionada a bens não duráveis. Ou seja, são produtos que perecem, que estragam. Então essas produções do campo, elas acabam sendo relacionadas muito a esses bens não duráveis. Então era muito difícil você garantir, por exemplo, que dessa produção do campo, em que uma maçã, por exemplo, produzida, ela ficasse durante muito tempo com condições de consumo. Nos burgos, a relação com esse produto vai ser diferente, porque a maioria desses produtos, tanto em artesanatos como na produção têxtil, são bens mais duráveis, né? Então eles têm uma conotação diferente com relação a essa produção, ao que é produzido dentro desses burgos. Esses bens duráveis, eles não poderiam ou não teriam como ser simplesmente trocados por bens não duráveis. Ou seja, uma coisa que é fixa, que não estraga, que dura mais, como que eu poderia agregar valor a ela se eu trocar ela por simplesmente algo que se estraga? Então, a base do comércio vai ter que mudar. Eu não posso trocar simplesmente uma coisa que supostamente, e pelas próprias relações sociais, ela tem um valor maior, e ela passa a ter um valor maior, que é a mercadoria, o produto desse trabalho, do que o trabalho em que esse produto ele acaba tendo uma garantia menor, né, dessa duração, dessa existência. Então a relação disso começa, e a lógica disso começa a se trocar. Para que eu possa trocar um bem durável, eu preciso também trocar por um outro bem durável. E aí entra a moeda, as riquezas através dos metais e pedras, e principalmente os metais vão ser utilizados como base de troca. Então, o que vai acontecer? O metal, o dinheiro, né, o metal, a moeda, ela vai ter um valor representativo agregado a um pedaço de um bem durável. Da mesma forma, esse valor agregado, ou seja, o valor dessa moeda, ele vai ter um valor agregado a ele, ou seja, colocado nele, que é semelhante a uma vestimenta. Então eu posso trocar, além de facilitar as relações comerciais, eu consigo trocar então este pedaço de bem durável, de um metal precioso, para um bem também durável. Isso permite com que eu tenha mais controle sobre essas minhas relações de troca e sobre o que eu troco, e vai também possibilitar um acúmulo de riquezas. Então, ao invés de eu ficar preocupado em trocar e consumir muito rápido esse meio de troca, eu posso simplesmente acumular essas riquezas e estabelecer relações de trocas menores
para que eu possa ainda assim manter esse acúmulo ou aumentar as minhas riquezas. Desde o início da Idade Média, que os metais eles são muito valiosos. Os metais eles vão servir para se fazer praticamente tudo. E aí eu tenho os metais mais comuns e os metais nobres, como o ouro e a prata, por exemplo. Então eu vou ter a diferença de valores agregados, de valores simbólicos, em determinados metais. Os metais mais nobres vão valer mais, os metais menos nobres não vão servir para base de troca ou vão valer bem menos nessa base de troca. Então, oi. Mas como que eles sabiam diferenciar quais eram metais? É negociação. Eu quero, eu tenho mais isso. Então, é porque assim, ouro e prata, eles sempre foram, que são os metais mais nobres nesse ponto, eles sempre foram mais valiosos, porque sempre foram tipos de metais mais buscados por todas as nobrezas, por todos os elementos da nobreza, por tanto nobreza como os monarcas. Ouro sempre foi um objeto bastante valioso, assim como a prata. Outros metais serviam para fazer armaduras, serviam para fazer armas, serviam para fazer outros tipos de instrumentos. E quem exibia mais metais preciosos era a nobreza. Você não via, por exemplo, os servis exibindo-se com metais preciosos. Era bem raro você ter um servil com um metal precioso. Os metais preciosos eram de domínio e de negociação entre os monarcas, entre as monarquias. Tanto é que você vê nos filmes, nos documentários, sempre as trocas comerciais estabelecidas a partir do ouro, que era o metal precioso mais válido. É lógico que essas moedas não vão ser moedas de ouro inicialmente. Elas vão ter características de metais preciosos, de bens duráveis, mas não necessariamente como ouro. O ouro vai ser introduzido nessa troca bem tardiamente, ele vai ter um outro valor. Tanto é que até hoje, o que a gente... parte do que a gente chama, que vocês já devem ter ouvido falar de tesouro nacional, é ouro. É o acúmulo de ouro. O tesouro nacional de um país, grande parte dele é acúmulo de ouro. Então, você tem, por exemplo, a valorização da moeda, por exemplo, a valorização do real, que se eu não me engano eu vi agora, $1 chegou a R$6. Significa dizer que o tesouro nacional, ou seja, aquilo que o país, o Brasil, acumula de riquezas em seu território, perde valor ou perde em importância com relação ao tesouro de outras, ou a capacidade de comércio e de negociação em valor a outros bens acumulados por outros países. Então, essa base de relação de troca econômica, ainda hoje, ela está atrelada à quantidade de bens acumulados que um país pode exibir. E esses bens acumulados, eles precisam estar comercialmente, ou seja, convencionalmente, como é que eu posso dizer? Aceitos por todo mundo. É meio que uma convenção social mesmo. Então, por que o dólar ele tem mais valor do que o real? Porque se estabelece o valor desse dólar, o valor agregado da moeda dólar ao Tesouro Nacional, ou a capacidade do Tesouro Nacional frente à produção e ao Tesouro Nacional brasileiro. Então eu tenho uma comparação, e assim que também se reagem às bolsas de valores. Quando eu digo assim, o valor da bolsa de uma empresa X cresceu, significa que a capacidade de agregar valor a essa marca é muito maior, ou seja, existem pessoas que estão aumentando a capacidade de valor dessa marca, depositando, investindo em tesouro, investindo em dinheiro, investindo em moeda e aumenta o valor ou a capacidade de agregar valor dessa marca. Isso tem uma alta na bolsa. Quando a bolsa cai, significa que ela está perdendo valores. E ela não perde simplesmente, vai para o espaço. Ela perde valor para outra coisa.
para outra empresa, para outra associação, para outra coisa. O valor é tirado de um lado e colocado no outro. Em outras palavras, o que a gente tem de riqueza, de bem durável no mundo, ele é compartilhado e ele vai sofrendo desequilíbrios. Ou seja, é tirado daqui, colocado aqui, isso aumenta aqui abaixo. Depois eu tiro mais de um outro lado, coloco aqui, aumenta mais e abaixa, e assim é a negociação. É assim que se forma o Tesouro Nacional com base no capitalismo. O capitalismo é sempre relação comercial de valor agregado. Só que, lógico, tem outras formas de a gente entender o capitalismo também pela lógica da mercadoria, ou seja, aquilo o que a gente estuda, de que aquilo que eu produzo, ele nunca tem o valor do meu trabalho. Eu nunca recebo, eu nunca tenho pelo valor daquilo que eu produzo. Por quê? O valor daquela mercadoria não está atrelado ao meu trabalho. Da mesma forma como o valor de um tesouro não está necessariamente agregado à produção interna, ao PIB. Então é bem complicada essa relação essa relação econômica. Mas ficou mais ou menos entendível? Beleza? Eu acabei saindo bastante da aula, mas vamos voltar aqui. Então, olha só. A partir de agora, a partir desse momento aqui, né, nós temos a possibilidade de um acúmulo de riquezas, que são acúmulos desses materiais. O valor dele é decidido pela necessidade do comércio. Então, né, quanto mais esse objeto é raro dentro de uma relação comercial, mais valor ele tem. Quanto mais abundante, menos valor ele tem. E aí essas trocas vão sendo estabelecidas por esse valor. E aí eu concordo, por exemplo, de pagar uma moeda por uma vestimenta. E a gente concorda nesse valor. Hoje, esse valor é estabelecido de outras formas mais simbólicas ainda. Bom, então a partir de agora nós temos o acúmulo de riquezas. Isso vai mudar a noção de trabalho. O que vai mudar na noção de trabalho? Antes, todo o trabalho era feito para a subsistência daquele grupo. Então, se eu tenho um pedaço de terra, eu tenho que produzir nesse pedaço de terra. Esse território ele precisa ser produzido pelo meu trabalho. Trabalho é aquilo que é imposto sobre a terra. Então, é o meu trabalho, é o meu esforço sobre a terra, de produzir aquilo que a terra pode me dar enquanto bens de produto e bens de consumo. O trabalho era simplesmente a minha capacidade de fazer com que a terra fosse produtiva, né? A produção da terra. Agora, o trabalho vai estar agregado ao valor do produto em que é produzido, do produto, da mercadoria. E o trabalho não vai ser mais... uma coisa que eu esqueci de falar, volto um pouquinho. Se eu não tivesse capacidade produtiva sobre esse pedaço de terra, o Estado, inclusive, poderia me tomar esse estado de terra, porque eu não estava fazendo aquela terra, aquele pedaço produtivo. Inclusive, esse era os valores dos impostos. Se eu quisesse morar num feudo, eu precisava produzir e pagar, por exemplo, se eu fosse produzir maçãs, eu tinha que dar, 5 cestos de maçã por mês, ou por produção para o senhor feudal. Então, esse era para eu ter 5 cestos de maçã, eu precisava produzir precisava ter muita macieira ali naquele pedaço, e aí isso ia para o senhor feudal. Na prática, o que acontecia? A maior parte da produção acabava indo para o senhor feudal. O que ficavam, vamos supor, produzia ali 6 cestos, 5 ia para o senhor feudal e 1 ficava para mim. E aí eu procurava ou comer maçã durante todo o tempo, ou então trocar por outros produtos com outros produtores. Agora a noção de trabalho está para a lógica da mercadoria. O meu trabalho vai agregar valor e vai gerar valor durável, ou seja, gera riqueza. Então o trabalho vai ter uma outra lógica e vai... Agora que eu estou lendo aqui exatamente, economia, lei da oferta e da demanda, da demanda e da procura. Bom, surge então, de dentro do extrato social dos servos, essa nova classe chamada de burguesia. A burguesia agora se diferencia e realmente vira uma classe social, começa a agregar-se como uma classe social. Primeiro, então, a gente tem burguesia como moradores dos burgos,
A burguesia se diferencia, moradores das cidades, moradores do campo, e esses moradores da cidade começam a ganhar uma importância na organização social desses burgos. Por quê? Porque eram eles quem comandavam isso. Então esses caras começam a meio que negociar, inclusive, a sua estratificação social, ou seja, a sua posição social, a sua importância para aquele território. Né? E eles, como acumuladores de riqueza, né, que a nova relação de mercado e de trabalho possibilitava essas relações de riqueza, essa possibilidade de riqueza, né, de acúmulo de riquezas, eles acabavam sendo fazendo parte de uma parcela da população ali em que tinha riquezas, acumulava prata, acumulava ouro, acumulava bens tanto quanto os nobres. Os nobres tinham as suas riquezas muitas vezes provenientes de outras atividades, como de guerras, por exemplo. Mas o burgo ele vai conseguir não só produzir, como agregar e acumular essas riquezas naquele território. Então, por exemplo, um nobre vai comprar, vai buscar uma nova roupa, uma nova vestimenta, um novo móvel, alguma coisa que ele queira. Ele vai então pagar essa produção, essa produção em metais preciosos, em moeda. Essa moeda ela vai ficar dentro do próprio burgo, porque ela vai circular apenas nesse comércio local. Uma vez que esse valor entra, uma vez que esse metal entra no burgo, ele circula entre o próprio burgo. Então o burgo vai ficando cada vez mais, acumulando cada vez mais riqueza e cada vez mais potente economicamente. Então essa burguesia vai ser composta pelos pequenos comerciantes que vão ascender a classe social em função do excedente que obtiveram por meio da atividade comercial. E o excedente justamente é a moeda, o valor agregado dessa mercadoria. Bom, essa atividade comercial vai originar essa lógica de mercadoria que é central no sistema capitalista, que vocês vão estudar mais a fundo lá em Ciências Sociais. Essa lógica de produção autossuficiente, né, que era aquela produção de subsistência, foi substituída por uma lógica de produção para acumulação de riquezas. Por quê? Quanto mais riquezas eu acumulo, mais eu tenho poder para negociar e eu estou mais próximo das classes mais altas. Então a burguesia ela começa a se aproximar em termos de poder econômico da monarquia e da nobreza. Esses caras vão ser, entre aspas, tão ricos quanto os nobres, tão ricos quanto o rei. E aí, logicamente, isso vai trazer não só poder, como vai trazer novas exigências e novas necessidades dessa classe social. Então, o surgimento e o desenvolvimento da burguesia e do modo de produção capitalista tem como uma de suas implicações a reestruturação geral das ideias e da produção de um conhecimento. Esses caras eles vão ocupar, como eu já falei anteriormente, todos os lugares dentro da organização social e política de um burgo. E, logicamente, um desses lugares são as academias, são as universidades. Já essas universidades que nasceram, lembra que a gente falou lá no século XII, as universidades nascem como a possibilidade do nobre de pagar, financiar os estudos de uma forma diferenciada para seus filhos. Então eu tinha uma educação da nobreza diferente da educação do povo. Então as universidades acabam agora servindo para... porque a burguesia agora tem poder econômico também e servindo para o ingresso dessa burguesia. A burguesia começa a ingressar também nas universidades. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder econômico para financiar também os estudos nas universidades. Os filhos, então, da burguesia vão começar a assumir essas universidades. Um dos pontos, então, que vai fazer isso vai ser justamente a imposição da necessidade burguesa na própria produção do conhecimento. E a gente vai chegar lá, eu espero que ainda nessa aula.
Bom, então essa produção do conhecimento vai possibilitar uma nova interpretação da realidade e das necessidades do homem ou da figura humana. Porque o homem, a figura humana, o ser humano, ele vai ser substituído pela figura do burguês. Esse homem que é pensado, esse ser humano que é pensado, esse ser humano para o qual esse conhecimento é feito, vai se afinar com a necessidade dessa nova classe social que domina todas as esferas do contexto social de um burgo, de um contexto social de um território. Então, pense o seguinte, eu vou ter uma classe, eu vou ter uma sorte de pessoas em que vão controlar as atividades de um determinado território e que, ao controlar as necessidades de um determinado território, elas vão agir, logicamente, em interesse próprio. Tá? Então, essas necessidades, primeiramente, decorrem das modificações operadas na produção dos bens materiais, né, com a produção manufatureira e têxtil industrial, como a gente já havia falado, que vão exigir novas formas de lidar com a natureza, a fim de se obter matéria-prima e fontes de energia. Isso a gente vê presente quando a gente começa a falar da Idade Moderna, na concepção de que a ciência ela precisa entender, controlar a natureza para proveito próprio do homem. A ideia, a necessidade de eu entender e controlar a natureza para proveito, para o conforto do ser humano, é para o conforto e para a necessidade desse burguês que já vai começar também a buscar controlar a ciência ou a controlar esse conhecimento. Então a ciência ela vai sofrer um duro golpe, ciência enquanto um conhecimento produzido, vai sofrer um duro golpe aí dentro desse contexto das revoluções burguesas ou desse contexto do surgimento da burguesia. Em segundo lugar, logicamente, vem a reestruturação social e política, e a própria burguesia vai dar, em vários lugares, golpes de Estado, atacando a monarquia e derrubando a monarquia em vários territórios da Europa. Então aí a gente tem a reestruturação social e política, onde a burguesia vai primeiro atacar a nobreza e depois atacar a monarquia, assumindo o poder de uma estrutura social, de um território. Gente, até aí tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Então a burguesia ela não é entendida como só uma. Apesar de a gente estar falando de uma classe social, ela tem também estratificações dentro dela. Então tem a alta burguesia, a média burguesia e a baixa burguesia, e a pequena burguesia, né? Então a pequena burguesia, pequenos comerciantes, a média burguesia, geralmente ali formado por progressistas, profissionais liberais, e a alta burguesia é formada pelos grandes comerciantes e grandes produtores. Então eu tenho níveis dentro também dessa burguesia, porque essa é aquela coisa de que quando eu tenho lá o território dos burgos, o valor, a moeda, ela circula entre os burgos. Por quê? Porque eu tenho níveis dessa burguesia, ou seja, níveis de riqueza ou de acumulação de riqueza, e o comércio vai rodar, né? vai fazer circular essa moeda, porque o pequeno comerciante compra do grande comerciante, que entrega para o profissional liberal ou para os progressistas, e assim eu tenho esse círculo de comércio dentro dos próprios burgos. Então, nisso eu vou ter pessoas que vão acumular mais, pessoas que vão acumular menos, mas que ainda assim vão estar atrelados, vão estar participantes desses meios de acúmulo de riqueza. Eu estou falando muito da questão de acúmulo de riqueza para a gente não entender essa noção de burguesia com a noção marxista de burguesia, que vai estar para meios de produção e força de trabalho. Tá? É outra ideia a concepção marxista de capitalismo, a concepção marxista de burguesia. Isso a gente está tendo uma perspectiva diferente, que não é ainda a perspectiva marxista, porque nós não estamos falando ainda do nascimento de Marx. Beleza? Então é uma perspectiva diferente. Provavelmente vocês vão estudar a perspectiva marxista lá em Ciências Sociais também.
E aí vocês vão entender um pouco melhor a partir disso, espero, a partir dessa aula também. Bom, a burguesia, tá? A baixa burguesia era formada pelos pequenos comerciantes, eu acabei nem colocando aqui. A pequena burguesia, né, o pequeno burguês, eram os pequenos comerciantes. Geralmente aquele costureiro, às vezes o padeiro, aqueles pequenos comerciantes que acabavam fazendo circular, às vezes, muitas vezes, bens não duráveis. Eram aqueles que compravam do campo, compravam do nobre do campo e aí comercializavam aqueles bens não duráveis, então eram chamados de pequenos comerciantes ou pequena burguesia. A média burguesia eram os grandes estudiosos, que eram os liberais, né, ou profissionais liberais, que eram aqueles que vendiam seus serviços ou seus conhecimentos. Então eu tenho, dentro das universidades, a formação das universidades, eu tenho aqueles que vão vender esses conhecimentos como meio de produção. Esses caras acabavam sendo consultores, profissionais liberais de serviços não tão manufaturados assim, né? Os artesãos também são parte dos pequenos comerciantes, da pequena burguesia, artesãos, e a alta burguesia eram os grandes comerciantes, os grandes produtores do mercado têxtil, grandes produtores de metal, né? Grandes produtores de vários outros ramos que vendiam estritamente também para a nobreza, né? Então eram os grandes produtores dos burgos. Tá, então olha só. Primeiro passo então aqui vai ser aniquilar o feudalismo, tá? Vai ser buscar se opor ao feudalismo. Por quê? O clero e a nobreza, apesar de grandes compradores das mercadorias, eles acabavam empatando um grande projeto que começa a nascer, né? Eles não têm nenhuma tarefa histórica revolucionária, eles não têm nenhuma ambição de início, mas, com o passar do tempo, esses caras vão começar, então, a querer mudar a ordem social. Então, primeiro, legal, bacana, esses caras compram da gente, mas espera aí, esses caras compram da gente, mas a gente está com um poder econômico muito maior. Então, a gente merece estar ou ter as mesmas regalias, os mesmos privilégios que eles. Então tem alguma coisa errada aí. Por que eu, que tenho tanto ou mais riquezas do que ele, do que esse nobre, que não faz absolutamente nada, que não produz, que não tem força de trabalho, que não tem mercadoria, que não faz absolutamente nada, tem mais regalias, tem mais privilégios? E esse cara então eles começam a atacar a nobreza. E eles vão se aliar aos reis. Eles se aliam primeiramente à ordem monárquica para derrubar os privilégios da nobreza ou para se igualar em privilégios com essa nobreza. Então, o fortalecimento dos reis se deu primeiramente por conta da ação da burguesia, que que ainda reconhecia na figura do rei uma figura de autoridade e que via nessa aliança a possibilidade de ter privilégios ou de ganhar privilégios para si. Quando o rei acaba dando maiores privilégios, mas a situação dos privilégios da nobreza não cessa, a burguesia vai então se voltar também contra a monarquia. Só que não vai ser um processo rápido, né? Vai ser um processo mais lento. Ela vai ocupar vários lugares sociais, como eu falei, com relação às universidades, mas ainda nesse momento, boa parte dos ganhos ainda eram destinados ao sustento da nobreza, principalmente monárquica, e do clero. Daí vem o primeiro golpe foi então a baixar ou se igualar os privilégios, né, atacando a nobreza. Ainda assim, a nobreza ainda não perdeu tantos esses privilégios e muita parte dessa produção era destinado à nobreza, principalmente à nobreza monárquica. Daí eles vão começar a mudar a ordem social a partir do conhecimento. Esses caras, olha como a gente consegue fazer um paralelo bem interessante do que acontece hoje. Esses caras vão começar a exaltar o senso comum. Esses caras vão começar a considerar que o senso comum era algo natural, era algo razoável, prudente e, inclusive, apresentando essas ideias comuns como
um senso universal. Ou seja, todo mundo tem que pensar assim. Olha como isso aqui é dessa forma. Precisa ser entendido dessa forma. Todo mundo, para o bem nacional, todos têm que pensar do mesmo jeito. Então esses caras começam a garantir, e aí vem com isso, e pelo próprio movimento dentro das universidades, a declaração, depois das revoluções de derrubada da monarquia, né, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, por exemplo, e outros elementos, outras coisas aí, que vão garantir que a burguesia tente colocar uma ordem universal. Universal significa uma versão, né? Universo, uma versão dos fatos. A burguesia vai, então, impor a sua versão dos fatos. Os gados, nesse momento, não são iguais como os de hoje, né? A burguesia ela vai ter uma grande sacada de mudança da ordem a partir também da produção do conhecimento. E por que eles vão trazer esse senso comum como algo natural, razoável ou prudente? Porque o senso comum, ou essa ideia geral, ela vai se opor à ideia religiosa. Quem controlava as universidades? A igreja. As universidades eram um empreendimento, por assim dizer, da igreja, desde o século XII. As primeiras universidades foram criadas em monastérios. Então era a igreja que comandava, que regia, inclusive os currículos, a formação e como esse conhecimento era produzido ou como esse conhecimento era divulgado. Então esse cara começa a dizer, não, tá tudo errado o que essa igreja está dizendo. Eles começam a criticar a ciência, ou seja, o conhecimento produzido na época, dizendo que ciência está errada. O que a ciência está dizendo está errado. O que a ciência está dizendo não é bem assim. Né? É muito mais nesse sentido aqui. Olha, é preciso que a gente entenda dessa forma. Tudo que é produzido pela ciência ou pela igreja naquela época está errado. Tá? Então, a crítica foi para uma derrubada dessa igreja. Eita, voltou aqui. E aí vem a ciência moderna vai começar a se constituir. Lembra que a gente falou no processo de transição ali do renascimento, da saída da igreja, e a ciência moderna vem como uma proposta de se diferenciar do conhecimento religioso e do conhecimento filosófico. Lembra dessa diferenciação que a gente fez? Então, lá, quando a gente está falando do período inicial da Idade Moderna e do surgimento das ciências, existe essa tentativa, essa busca por se diferenciar ciência da filosofia e da religião. Está travando? Estou falando muito rápido? O que está acontecendo aí? Será que é só aí? Bom, então o surgimento da ciência moderna, como a gente já conversou, está atrelado a essa separação. A separação entre o que é esse conhecimento, esse novo conhecimento que deve surgir, e esse novo conhecimento vai surgir em virtude de uma necessidade desta classe social chamada burguesia. Beleza? A retomada, então, com o Renascimento e o grande desenvolvimento das ciências naturais, da física, da química, da biologia, blá, blá, né, se dá através da preocupação em sistematizar um método científico de conhecimento. Ou seja, a gente vai criar um novo sistema para a produção de um conhecimento que a gente vai considerar válido. Percebam que a ciência é também um golpe, ou essa nova ciência moderna é também uma espécie de golpe da burguesia, uma forma da burguesia de tomar o poder. Tá? Brincada com essas mudanças de concepção de mundo, de ser humano, de homem, né, e de conhecimento, que representam o surgimento desse novo homem, o homem moderno, na Idade Moderna, essa nova sociedade diferente daquela controlada no medieval, diferente daquela controlada pela igreja. Então, o homem moderno surge com necessidades diferentes, necessidades mais atreladas a seu tempo, necessidades de liberdade.
né, um ponto importante da conquista burguesa é a discussão sobre a própria liberdade. Liberdade do quê? Liberdade da igreja, liberdade de algo que controle. Eu sou livre para fazer, para estudar o que eu quero, para fazer o que eu quero, para ser o que eu quero. Então, todos esses princípios modernos, princípios de liberdade, princípios de individualidade, eles são ideais burgueses para se afastar e derrubar outros poderes constituídos, e a burguesia alcança esse poder simbólico através dessas noções de liberdade, de crescimento, né, e tudo mais. Bom, 3 aspectos vão ser considerados nessa mudança aí de conhecimento. A discussão sobre a primazia do ser ou do pensar, né, que aí a gente tem lá o materialismo e o idealismo, que a gente já viu. As formas de se entender a caracterização desse ser, onde surgem 3 possibilidades de compreensão: a metafísica, a dialética e a fenomenologia, que a gente ainda vai estudar a fenomenologia, e o reconhecimento como algo limitado ou ilimitado, subjetivo ou objetivo. A própria concepção do conhecimento podendo ser através da matéria, objetivamente, podendo ser através do sujeito, subjetivamente, não importa objetivo ou subjetivo como potências de conhecimento, elas se opõem à ideia de uma revelação divina. Toda e qualquer forma, para onde você vá, se você vai fazer ciência, se você vai fazer conhecimento através da objetividade, se você vai se embrenhar pelo caminho da subjetividade, que é inclusive aquilo que monta o campo, né, para o surgimento da psicologia, não importa. Isso tudo são ideais burgueses para se opor à lógica da igreja de revelação do conhecimento revelado por Deus. Então a gente parte ali do aristotelismo, ou seja, de uma cultura, de um pensamento aristotélico, né, que a base do conhecimento dessa Idade Média Alta é o aristotelismo, é Aristóteles, e que apesar dos esforços da escolástica, isso vai acabar sendo derrubado pela própria nova burguesia, que vão ser os novos estudantes das universidades. Então, o conhecimento no aristotelismo é formado por raciocínios corretos, onde as conclusões decorrem de encadeamentos lógicos chamados de premissas. Lembra lá sobre a aula de Aristóteles. Eu tenho as premissas, essas premissas são encadeadas, ou seja, são conectadas logicamente, e essa conexão, essa relação entre essas premissas vai me conduzir a uma conclusão. A ciência, então, vai ser construída, antes de tudo, pela via de uma demonstração garantida pela aplicação rigorosa e por raciocínios lógicos, a partir do aristotelismo, numa nova configuração, e o próprio aristotelismo vai entrar em queda com a ciência moderna. E a gente vai ver todo esse esqueminha aqui. Bom, para finalizar, a gente finaliza agora com esse slide, para não ficar tão longo assim. Então a gente tem a falência da igreja com o fortalecimento dos ideais aristotélicos. A gente viu aí no Renascimento a falência da igreja. E a falência da igreja se dá, primeiro, pelas grandes navegações, pelas cruzadas, pela Inquisição, todos esses movimentos sociais que acabavam não sendo mais toleráveis e não serão toleráveis pela burguesia. A burguesia não vai agir nesses contextos, modificando essa ordem social, e principalmente pelas novas descobertas científicas, partindo do princípio de relações que se tem com teorias cósmicas. Aqui, ó. Por exemplo, Copérnico vai modificar completamente a concepção cósmica medieval. A gente tem Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei e vários outros que vão tirar a Terra, ou o mundo conhecido, né, o planeta Terra, do centro do universo. Vão compor, por exemplo, e provar uma concepção que já vinha sendo desenvolvida na Idade Média, de que a Terra era redonda. Para a gente chegar agora no século XXI e ter besta dizendo que a Terra é quadrada. Então, tudo isso vai ser colocado em movimento por essa nova classe de pensadores
que vão propor uma mudança na forma como se conhece as coisas do mundo. Racionalismo, o empirismo, o mecanicismo, todas essas formas de conhecimento que a gente estudou até agora, elas estão atreladas a esse ideal. Entender o mundo... Aquele cara lá que achava que o mundo era tipo o formato de copo de água. Aquele é lá meu Deus, agora... O Anaximandro, né, de Mileto. Lá da Antiguidade Grega, que era um formato cilíndrico, né, porque seria igual a um copo. Então você imagina, de lá desses ideais, inclusive gregos, se chega na Alta Idade Média com uma proposta de uma Terra muito mais esférica, pela própria sombra projetada e várias outras características de observação, com fruto de observação. Não se tem ainda nenhuma tecnologia capaz, por exemplo, de fazer uma observação muito longe, ou de fazer observação de outros planetas, como a gente tem ainda hoje, né? Como a gente tem hoje. Mas assim, todos essas escolas, esses pensamentos aqui que a gente já estudou, eles têm uma coisa em comum: o ideal burguês. Tá? Então, por quê? Porque para esses caras, conhecimento é poder. Conhecimento é fator de liberdade. Se eu sei, eu me liberto do jugo, do controle da igreja, que era um grande poder constituído. Se eu sei, eu me liberto do jugo do poder do monarca, que era um grande poder constituído. Então eu posso, inclusive, não só promover a mudança social, como eu controlo isso através do conhecimento. E esses caras sabiam disso dentro das universidades. Beleza? Daí a gente tem aqui, só para onde a gente está se encaminhando, para vocês verem, né, que a verdade que a gente hoje estabelece, essa verdade científica, ela é uma verdade burguesa. E a gente começa desse ponto, né, eu vou voltar um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho para a gente ver essa questão da falência da igreja, rever um pouco as teorias cósmicas, só para pensar nesse ponto e a gente chegar nesse que eu queria ter chego agora nessa aula, mas não deu, né, que é: nós somos frutos dessa verdade burguesa. Gente, não quer dizer que existe ali um cara mau, um sistema mau que quer controlar todo mundo. Isso é algo dado natural. Não é para a gente representar, né, essa estrutura de burguesia como um conjunto de pessoas que se reúne numa cúpula e tenta decidir o futuro da humanidade, né? Essas loucuras que a gente vê por aí. Mas tudo, inclusive a ciência, principalmente a ciência e o Estado, eles hoje são controlados a partir dessa máquina burguesa, desse sistema de relações comerciais, desse sistema de relações com base no capital, que determinam todas as coisas, e principalmente a educação, principalmente aquilo que vocês, que nós vivenciamos. Por exemplo, quem daí de vocês, hoje, agora nós estamos com 32 pessoas, nunca viu, ou até mesmo não está procurando um ensino superior, porque alguém que tem uma graduação ou que tem um diploma do ensino superior ganha 4 vezes mais no mercado de trabalho? Quem nunca ouviu isso? Né? Quem nunca viu, quem nunca ouviu, quem nunca se maravilhou com a promessa de que, caramba, então eu vou ter um futuro melhor se eu tiver uma faculdade? Por quê? Porque a lógica da formação está ligada à necessidade do mercado de trabalho. Só que existem outras lógicas por trás. Por isso que você não pode ficar necessariamente ligada ao pedaço de papel. Você tem que, de alguma forma, e você vai fazer isso, obedecer a outras lógicas de mercado, né, que tanto quanto a necessidade de uma formação superior, para você se diferenciar, para você se destacar, para você se capacitar mais, para você blá 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 blá, e você vai ter que ser cada vez melhor e cada vez mais produtivo. Essa lógica continua até hoje. Quem determina essa lógica? O sistema capitalista, ou o que é chamado, a grosso modo, a um modo mais amplo, de burguesia. A burguesia, hoje,
né, entendida como não mais os moradores de um burgo, de uma cidade ou outro, mas como uma pequena parcela da população que detém esses meios de produção ou a maior parte dos recursos. Quem tem a maior parte dos recursos decide para onde esses recursos vão. É a mesma coisa você pegar o seu salário que você ganha suadinho todo mês, é você que decide como vai gastar esse seu salário. Da mesma forma, quem tem a maior parte dos recursos decide para onde esses recursos vão e a lógica, inclusive, da necessidade. Estamos precisando de psicólogos dessa forma. E aí eu tenho toda uma estrutura do Estado, que são as leis, que garante que os cursos de psicologia formem profissionais de psicologia desta forma. E aí eu tenho os currículos, que é aquilo que vocês vão estudar durante 5 anos. Quem é que pensa nisso? Quem é que diz, olha, um psicólogo tem que saber isso, 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 isso? É a lógica do Estado, essa lógica de mercadoria. Nós somos produtos também. Né? Então, a ciência, infelizmente, assim como o Estado, eles são grandes máquinas da burguesia. E aí a gente vai vendo essa concepção aí do conhecimento nas próximas aulas. Beleza? Tentando aí afinar um pouco mais esse contexto. Alguma dúvida, alguma pergunta? Oxe, estou sozinho agora.